Irmãos, amanhã, dia 31 de outubro, as igrejas protestantes celebram os 505 anos da Reforma Protestante. Então, em 31 de outubro de 1517, um padre alemão chamado Martinho Lutero pregava 95 teses, 95 argumentos, 95 afirmações na porta de uma catedral em Wittenberg, na Alemanha, contra as práticas abusivas da Igreja Católica Romana. Naqueles dias, Lutero havia se encontrado com um clérigo romano, com um dos padres daquela época, enquanto esse homem vendia indulgências na porta da catedral. E as indulgências, para quem não sabe, elas eram vendidas pela igreja, pelos líderes da igreja, prometendo a salvação para quem já tinha morrido e para aqueles que ainda iriam morrer, por meio de terrenos que eram comprados no céu. Então a salvação era vendida, terrenos no céu era vendido, por entes queridos que já haviam morrido e por aqueles que ainda haviam de morrer. Pessoas compravam seus terrenos no céu. Havia até um ditado entre os clérigos romanos, entre os líderes da igreja católica, que dizia o seguinte: no momento em que as moedas caem na caixa e que o som dela soa no fundo da caixa, uma alma se vai do purgatório. Eles de fato vendiam a salvação. Por isso então Lutero fez 95 afirmações que criticavam a igreja católica e o Papa e as afixou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde todos que passassem por lá podiam lê-las. O propósito de Martinho Lutero nunca foi dividir a igreja entre igreja romana e igreja protestante. Lutero não tinha essa intenção, tendo em vista que até aquele momento a igreja era uma só, a Igreja Católica Romana. Então, o propósito de Lutero não foi dividir a igreja entre protestante e romana. Não, o propósito dele, de fato, era que a igreja retornasse à submissão às Escrituras e voltasse a viver nos padrões estabelecidos por Deus, nos padrões estabelecidos pela revelação de Deus na Bíblia, nos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. O que foi sem sucesso, o que não aconteceu. Então Lutero foi julgado naqueles tempos, excomungados pela liderança romana, excomungado da igreja. E então nasceu-se as igrejas reformadas protestantes. O nome reformado é devido a uma reforma teológica doutrinária. Houve então um olhar claro para as Escrituras a respeito das doutrinas básicas da fé, e uma reforma foi feita. Eles descartaram aquilo que estava errado nas doutrinas católicas romanas e olharam para a Escritura e pautaram as doutrinas bíblicas das igrejas reformadas à luz da própria Escritura. E o nome protestante vem dos próprios clérigos, diferente do que muitos pensam, que protestante é porque Lutero estava protestando na porta da catedral em Wittenberg. Não foi isso que aconteceu. Os próprios clérigos protestaram para a excomunhão de Martinho Lutero do meio da igreja. Então, o fato de Lutero ter afixado as 95 teses na porta da catedral não foi um ato de protesto, era algo comum. A porta da igreja era como se fosse o jornal de amanhã. Todas as notícias importantes, todos os comunicados importantes eram afixados na porta da principal catedral da cidade, para que as pessoas pudessem passar por lá e ficar por dentro de todos os acontecimentos que estavam acontecendo ali. Por isso que Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta daquela catedral. Mas Martinho Lutero deixou como um marco da reforma protestante, além das 95 teses, os conhecidos 5 solas da reforma protestante, ou os 5 pilares da reforma protestante, que reafirmavam as verdades bíblicas a respeito da salvação.
porque essa era a doutrina direta que os clérigos romanos estavam pervertendo. E aí então Lutero deixa 5 pilares, os 5 pilares da reforma protestante a respeito da salvação. O primeiro, sola Escritura, ou somente a Escritura. O somente a Escritura reafirmava que a Escritura é a única autoridade da igreja. E por isso, a vida do cristão e a vida da igreja deveria ser alicerçada somente na Escritura, somente na palavra de Deus. Não nas ordens dos clérigos e não nas ordens e dogmas da igreja romana. O sola gratia, somente a graça, reafirmava que a salvação é somente pela graça e não pelas indulgências que eram pagas, e não por uma barganha com Deus, e que a vida cristã e a vida na igreja deveria ser vivida única e exclusivamente pela graça de Deus. O sola fide, somente a fé, que reafirmava que, acompanhada da graça, a resposta era exclusivamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação e somente nele. O solus Christus, ou somente Cristo, reafirmava que o único mediador entre Deus e os homens não era o Papa, não eram os clérigos, mas era somente Cristo. E que, por isso, os cristãos e a igreja eram governados e sustentados exclusivamente por Jesus. E o só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, que reafirmava que ninguém recebia os méritos da salvação, nem os clérigos que estavam vendendo as indulgências, nem aqueles que se colocavam como mediador entre o homem e Deus, mas somente Deus recebia a glória, somente Deus recebia os méritos da salvação. Por isso, todas as coisas na vida dos cristãos e da igreja deveriam ser feitas exclusivamente para a glória de Deus. Esse foi o objetivo de Lutero, irmãos. Trazer o povo de volta para a centralidade das Escrituras. A igreja vivia distante das Escrituras naquele tempo. E Lutero, então, queria trazer a igreja de volta para as Escrituras. E essas verdades bíblicas destacadas por Lutero não ficaram só em 1517. Elas atravessaram a história por meio de homens que não negociaram a centralidade da Escritura para a salvação de pecadores como nós e para a vida e saúde doutrinária dos cristãos e das igrejas que se estabeleciam no decorrer da história. E esses movimentos da reforma, ou de certo modo, esse movimento de avivamento que aconteceu em 1517, com o propósito de voltar os olhos do povo para as Escrituras, aconteceram também nos tempos bíblicos e se estenderam para os nossos tempos por meio da missão de Deus. Eles acontecem nos tempos bíblicos, Antigo e Novo Testamento, acontecem no primeiro século, na primeira igreja, acontecem no período da reforma, acontecem pós-reforma e acontecem ainda hoje, nos dias de hoje. Movimentos de reforma, movimentos de avivamento. Tem um dito latim que é Ecclesia reformata, sempre reformando. A igreja reformada, sempre em reforma. Necessitando olhar sempre para a centralidade da Escritura. De tempos em tempos, afunilando toda a sua vida, a sua filosofia de caminhada cristã, alinhadas na Escritura. E hoje, então, nós vamos ver junto um pouco sobre a reforma protestante e a missão. Então, abram comigo em Neemias capítulo 8, e nós faremos a leitura bíblica, e vamos observar algumas coisas aqui no texto de Neemias. Neemias capítulo 8, faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. Neemias 8, versos de 1 a 12. Diz assim:
Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Adias, Maséias, Quelite e Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela encontra o nosso coração nos recândidos da nossa alma, nos lugares onde nós não conseguimos expô-lo ao Senhor. Por isso nós te pedimos que diante da tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor ministre às nossas almas, o Senhor ministre às nossas vidas, e que isso aconteça para a tua glória, no poder do teu Espírito e no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Neemias foi o governador de Judá. Todos nós conhecemos, mesmo que panoramicamente, a história de Neemias. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém e fez reformas sociais e políticas naquele tempo. Só que agora, aqui no capítulo 8, Neemias começa a fazer parte de uma reforma religiosa na vida daquele povo, de uma reforma espiritual que o povo tanto precisava naqueles dias. Lembrando que esse povo que estava aqui em Jerusalém agora, havia acabado de sair do cativeiro da Babilônia, onde ficou cativo por 70 anos e havia retornado para Jerusalém. Uma reconstrução da cidade,
uma reconstrução das estruturas sociais, das estruturas políticas estavam acontecendo ali. E agora, Neemias começa a trabalhar não só na parte social, não só na parte política, mas na parte espiritual, porque o povo ainda sofria resquícios dos 70 anos vividos no cativeiro babilônico. Porque apesar da reconstrução dos muros, que foi uma melhor política e social que já estava acontecendo ali, nesse período o povo de Israel estava sofrendo com a falta do ensino dos sacerdotes. E isso nós vimos na exposição do livro de Malaquias. Malaquias começa o seu ministério bem nesse período aqui, do capítulo 8, na metade do ministério de Esdras e Neemias. E lá em Malaquias nós vemos que os sacerdotes estavam corrompendo o ensino de Deus. E é nesse período, é o mesmo povo, são os mesmos acontecimentos, só que agora com olhares diferentes. Nós estamos olhando da ótica de Neemias. Então o povo aqui sofria com a falta de ensino dos sacerdotes, e por causa da falta do ensino, eles sofriam com uma frieza, com uma estagnação, com uma indiferença espiritual, por um simples fato, porque eles estavam distantes da lei do Senhor. Eles estavam distantes da palavra de Deus. E no capítulo 8, Deus levanta agora Esdras, o escriba e sacerdote, o trazendo de volta da Babilônia. Nós olharmos agora para Esdras, se eu não me engano, capítulo 3, capítulo 4, Esdras, ele recebe uma carta do rei Artaxerxes, para que ele voltasse e ensinasse a escritura para o povo. E é aqui, após receber essa carta, Esdras volta e chega aqui, diante do povo, para servir o povo, trazendo o povo de volta para as Escrituras. Então assim estava o povo também nos tempos da Reforma Protestante. No período em que a Reforma Protestante aconteceu, o povo estava distante da Bíblia, distante da vontade de Deus, frios, estagnados, eram enganados pelos líderes, eram oprimidos pelas lideranças e estavam sem saber o que fazer. Havia um vazio no coração daquele povo que eles achavam que indulgências taparia. Eles achavam que o senso ético e a consciência de saber, eu paguei, eu tenho um lugar ao lado de Deus, taparia aquele vazio. Só que, na verdade, o vazio aumentava cada vez mais. Só que, afinal de contas, irmãos, como é que essa reforma aconteceu aqui nos tempos de Neemias? Quais são as semelhanças entre a reforma dos tempos de Neemias e a reforma protestante de 1517 com Martinho Lutero? E ainda mais, o que isso tem a ver com a missão de Deus no decorrer da história e a nós nos dias de hoje? E eu queria aqui observar algumas lições com vocês que nós aprendemos a partir desse texto, e nós podemos olhar para um panorama da história e enxergar que aconteceu, está acontecendo e acontecerá em todo o tempo a missão de Deus. E eu queria então olhar quais as lições nós podemos aprender nesse texto a respeito da reforma protestante e a missão de Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que onde a palavra de Deus está ausente, existem ali corações sedentos por ela. Onde há ausência da palavra de Deus, existem corações sedentos pela palavra de Deus. Nós vemos isso nos versos de 1 a 3 do capítulo 8 de Neemias. Como eu disse, uma estrutura já estava formada em Jerusalém. Os muros estavam construídos, uma estrutura política já estava sendo colocada em prática, um plano de governo, vamos dizer assim, já estava sendo colocado em prática. Os israelitas, como o versículo 1 diz, já estavam instalados em suas cidades, só que uma coisa ainda estava clara na vida daquele povo: os corações ansiavam por Deus.
Os corações estavam sedentos por Deus. Como é que nós enxergamos isso? Olhando para o versículo 1, a parte B, nós vemos que o povo todo se juntou e pediram ao escriba Esdras para trazer o livro da lei de Moisés que Deus havia dado a Israel. Irmãos, se tem uma coisa que ninguém pede, é a palavra de Deus por si só. Só se o coração estiver muito vazio. Só se eles já tiverem tentado de todas as formas tapar aquele buraco. Aí então, pelo Espírito, eles vão pedir a palavra de Deus. E aqui os corações estavam sedentos. Eles se juntaram, a Bíblia diz, como que se fossem um só homem na praça, uníssono, em uma só voz, e pediram, clamaram, para que Esdras fosse ler a lei do Senhor, que Deus tinha dado àquele povo. Então havia em Jerusalém um povo que já havia experimentado do Senhor, já tinha tido uma experiência com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com a ação de Deus, e por isso eles estavam sedentos, necessitados de Deus. Então no versículo 2 nós vemos que Esdras traz a lei diante do povo, e esse povo era composto por homens, mulheres e todos os que podiam entender a lei. A lei do Senhor, a palavra de Deus, estava diante de todos aqueles que tinham idade para compreendê-la. Subentende-se pela lei judaica que as crianças já tinham compreensão da lei, porque era uma ordem de Deus que os filhos fossem instruídos desde a tenra idade, desde a infância. Então, provavelmente aqui tinha crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, adultos, que conseguiam compreender a lei. Deus estava prestes a falar de novo aos corações sedentos, que um dia já tinham ouvido a voz de Deus, que um dia já tinham tido uma experiência com a palavra de Deus. E é isso que acontece. No verso 3, Esdras leu a lei em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Somente leu, desde de manhã até o meio-dia. Nesse momento, Deus volta a falar com o povo, por meio da Escritura. Não foi por meio de uma revelação extraordinária, mas por meio de sua palavra. A revelação que era extraordinária e ao mesmo tempo ordinária, que estava diante dos olhos do povo, que estava diante da face do povo, Deus volta a falar com o povo por meio da Escritura. Enquanto a Escritura era lida, a voz de Deus falava aos corações que estavam ouvindo a Bíblia. A palavra de Deus era proclamada enquanto lida, e Deus falava aos corações individualmente daquele povo. E no versículo 3 diz que todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Irmãos, o período da reforma não foi diferente. Entre o ano 509 e o ano 1517, um período de quase 1000 anos, a igreja sofreu com um distanciamento da palavra de Deus, com um distanciamento da Escritura. Esse período aqui, na história da igreja, é conhecido como período medieval, mas o período das trevas, a idade das trevas, onde o povo foi se distanciando tanto da palavra de Deus e mergulhando nas trevas dos seus próprios caminhos. Então, nesse período de 1000 anos, o povo estava distante da palavra de Deus. Enquanto as estruturas financeiras da igreja romana cresciam, porque dinheiro era injetado com força ali, eles tinham dinheiro, eles tinham terras, eles tinham posses, eles eram os donos do mundo. Roma era a dona do mundo. Eles tinham muito dinheiro. Enquanto as estruturas financeiras da igreja cresciam, as estruturas intelectuais também cresciam, com o avanço e o surgimento das melhores universidades da Europa. O povo estava cada vez mais distante de Deus. E com isso, estavam cada vez mais com os corações sedentos de Deus e de sua palavra. Percebem que
as estruturas financeiras crescem, as estruturas intelectuais crescem, mas o vazio de Deus permanece por estarem distantes da Escritura? Será que isso só aconteceu lá, no período da Reforma? Será que hoje isso não acontece com a gente? É por isso, irmãos, que a missão de Deus de anunciar a sua glória entre as nações nunca parou. A palavra viva de Deus foi anunciada desde o Antigo Testamento, com Esdras, Neemias, todos os profetas. Atravessou o Novo Testamento com Cristo, os discípulos e os apóstolos. Veio no período da pré-reforma com John Wycliffe, um professor em Oxford e teólogo que proclamava as verdades da palavra de Deus na Inglaterra 200 anos antes de Lutero. Depois, passado-se um tempo, surge John Hus, um padre da República Tcheca, que foi morto queimado na Alemanha, 100 anos antes de Lutero, por não negar a verdade de Deus. E John Hus faz uma profecia no dia de sua morte, já idoso, quando estava lá sendo amarrado numa estaca, envolto de lenhas, colocado fogo ali, ainda disseram a ele: John, você ainda pode negar essas doutrinas heréticas que você está defendendo? E ele diz: eu jamais negarei. Vocês hoje estão matando um ganso, que é o nome Hus, significa em alemão ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão calar a sua voz. E é o nome de Martinho Lutero, o cisne que veio 100 anos depois e ninguém conseguiu calar a sua voz. Nesse período, as verdades de Deus, a palavra de Deus, o anúncio que era a missão do povo de Deus, continua e chega então até Savonarola, um padre italiano que foi morto, enforcado em Florença, na Itália, 20 anos antes da Reforma Protestante, por não negar a palavra de Deus. E ele era conhecido pelas profecias que ele fazia. Deus dava a ele palavras de profecia contra o império da igreja romana, e ele dizia, e mataram ele enforcado em Florença, até que finalmente veio Lutero na Alemanha. Enquanto aquela frase: mas um dia à luz de vela um homem lê que o justo viverá pela fé, e o seu coração estremeceu, e ele não aguentou, e continuou estudando e proclamando que o justo viveria pela fé. E aí então Lutero vem com as 95 teses e os 5 solas, e isso atravessa a história pós-reforma e chega até nós nos dias de hoje, irmãos, onde a palavra de Deus ainda não chegou. Existem corações sedentos para ouvi-la. Existem povos hoje que não têm nenhum versículo da Bíblia na sua própria língua. Nunca chegou ninguém para falar que Cristo é o Salvador de todo aquele que crê. Por meio do seu sacrifício, Ele pagou os nossos pecados. Corações que estão sedentos para ouvir a voz de Deus. E desde o princípio, essa é a missão do povo de Deus: proclamar as verdades do Senhor para a salvação de pecadores, para a glória de Deus, por meio do sacrifício de Cristo somente. Os reformadores daquela época estavam em missão, e as suas vidas contribuíram para as missões que vieram posteriormente e que chegaram até nós nos dias de hoje. Outra lição que nós podemos aprender aqui é que a palavra de Deus deve ser pregada aos ouvintes, sempre com fidelidade. E nós vemos isso dos versos 4 a 8 do capítulo 8 de Neemias. Esdras e os seus companheiros de ministério, eles estavam na plataforma onde seria lido a palavra de Deus, isso diz o verso 4. Provavelmente era como se fosse um púlpito, uma plataforma, mas que sustentava todos esses ministros, esses sacerdotes que estavam junto com Esdras. E daquela plataforma, ele abriu o livro da lei, e quando ele abre o livro da lei, o povo reverenciou a Deus em pé. Isso me chama a atenção. Enquanto Esdras louvou ao Senhor,
o povo ergueu as suas mãos, adorou ao Senhor, dizendo: Amém, Amém, confirmando a adoração de Esdras, confirmando aquele momento diante de Deus, diante da Escritura, diante da lei do Senhor, diante da palavra de Deus. E aí então, os levitas começaram a instruir o povo na lei. E o verso 8 diz que eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O povo precisava entender o que estava sendo lido. Aqui houve uma necessidade de interpretar a lei do Senhor, porque a lei estava escrita na língua aramaica. E nesse tempo aqui, o povo não mais entendia o aramaico, a língua aramaica havia morrido. Eles entendiam somente o hebraico. E aí agora eles precisam, os sacerdotes precisam interpretar a lei e explicar para eles, para que eles entendessem o que estava sendo lido. Mas, uma vez que a lei estava sendo explicada e estava sendo pregada com fidelidade aos ouvintes, Deus fala ao coração do povo e na língua do povo. O movimento missionário, ele tem um dito que Deus fala ao coração do povo na língua do povo. Por isso que os esforços missionários para traduzir Bíblia, para aprender o idioma do local onde as pessoas estão sendo enviadas, eles são de fato uma necessidade. Porque eu não sei quantos já ouviram aqui pregações em inglês. Em algumas conferências que eu participo, eu fico pensando, se não tivesse um tradutor, cara, tudo que está sendo dito ali não passaria de palavras ao vento. Porque eu não entendo inglês. Eu não sei inglês. E a palavra de salvação, dita numa língua que não é a língua do nosso coração, ela não é compreendida. E é impossível que haja salvação. A não ser que Deus mova os nossos ouvidos para entender um idioma, e isso pode acontecer. Só que não é uma regra, são exceções. Por isso, nos tempos de Lutero, ele reconhecia que toda a vida e prática deveriam ser pautadas somente nas Escrituras. E ele sabia que Deus faria algo no coração do povo somente por meio do anúncio fiel da palavra de Deus. Somente quando a Bíblia fosse pregada, lida pelo povo na sua própria língua, o povo ia compreender a vontade de Deus quando entendesse a palavra de Deus. E é por isso que Lutero, naqueles tempos, traduziu a Bíblia para a língua do povo. Nessa época, a Bíblia só existia no latim. Então, somente os clérigos romanos tinham acesso à Escritura. O povo, como nós, o povão, não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso à palavra de Deus, não tinha acesso à Escritura. Além de não tê-la na sua própria língua, era considerado como pecado de morte, alguém pegar a Escritura e querer entendê-la e compreendê-la. Por isso, então, Lutero traduz a Bíblia nesse período para a língua do povo, para o alemão naquela época. E nesse tempo, é nesse período que a imprensa surge com Gutenberg. E ele começa a publicar suas primeiras matérias. E dentro dessas primeiras matérias, a Bíblia traduzida em alemão, na língua do povo, Gutenberg começa a publicar agora as 95 teses, a Bíblia na língua do povo, os sermões de Lutero e ainda os cânticos de Lutero. Lutero era um compositor. Nós cantamos aqui, na igreja, Castelo Forte ao Nosso Deus. Lutero quem compôs esse cântico. Lutero então agora começa a dar acesso às pessoas a tudo que dizia a respeito de Deus, de sua palavra, de sua glória, por meio da Bíblia,
por meio das teses, por meio dos cânticos entoados. Agora a Bíblia estava na língua do povo. A palavra fiel de Deus estava na mão de todas as pessoas e na própria língua dessas pessoas. Como eu disse, Deus fala ao coração do povo na língua do coração do povo. E queridos, hoje nós temos, graças a Deus, mais de 2.000 Bíblias traduzidas em idiomas diferentes ao redor do mundo. Lutero entendia que Deus falava ao coração quando houvesse compreensão dos ouvintes da palavra de Deus na sua própria língua. Por isso hoje, irmãos, nós precisamos valorizar de fato e de verdade os tradutores de Bíblia, aqueles que se empenham, se esmeram para que a Bíblia chegue na língua do povo, na língua do coração do povo. Muitos missionários na história foram mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos para traduzir o Novo Testamento, para traduzir um Antigo Testamento, esforços de uma vida para que a Bíblia chegasse na língua do povo. Então, nós precisamos nos esmerar, nos dedicar ao máximo para que Deus fale fielmente por meio de sua palavra, quando ela é lida, quando ela é explicada e quando ela é aplicada aos corações. Nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Nós que pregamos a palavra de Deus semanalmente, precisamos nos dedicar ao máximo para que a palavra de Deus fale na língua do coração do povo, para que o Espírito leve a palavra não só aos ouvidos, mas leve ao coração, porque é somente no coração que a palavra de Deus faz a sua obra. Então, tanto a dedicação de Lutero para traduzir as Bíblias, quanto a nossa dedicação para tornar a mensagem de Deus clara a todos aqueles que nos ouvem, nós devemos cumprir o mesmo propósito. Primeiro, confiar na palavra de Deus, quando ela vai ao coração de um ouvinte, e glorificar a Deus com os nossos esforços para que ela chegue de forma compreensível aos ouvidos do povo. As igrejas reformadas têm como um pilar fundamental algo também em latim chamado Vox Dei, que significa a voz de Deus. Então, as igrejas reformadas entendem que quando a Bíblia é pregada, explicada e aplicada fielmente, a voz de Deus está falando ao coração do povo. Deus fala ao seu povo por meio da Bíblia, irmãos. Quando ela é lida, Deus fala. Quando ela é pregada, Deus fala. Quando ela é fielmente explicada e aplicada às nossas vidas, Deus também fala. Às vezes, nós até nos questionamos, quanto tempo faz que eu não ouço a voz de Deus? Mas quanto tempo faz que você não para ler a voz de Deus? Não existe outra. A voz de Deus é essa aqui. Nós dizemos o que? A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Quanto tempo faz que nós não paramos para ouvir a voz de Deus? Quando nós lemos a Escritura, quando nós debruçamos o nosso coração diante de Deus, quando você ora a Escritura, quando você lê, entende o que está sendo dito e ora por aquilo que leu. Às vezes nós deixamos de ouvir Deus, porque nos distanciamos de sua voz. Se esperamos profetas que venham falar a nós temos a profecia revelada na nossa mão, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia fiel de Deus para falar aos nossos corações. Irmãos, o nosso Deus, nós precisamos confiar na voz de Deus. O nosso Deus fala conosco ainda hoje. Hoje eu comentava com a minha mãe, eu falei, mãe, eu ouço a voz de Deus todos os dias. Todos os dias eu me coloco diante de Deus, em submissão à sua palavra, o dia que eu quero e o dia que eu não quero, o dia que eu estou com vontade e o dia que eu não estou com vontade, o dia que eu tenho tempo e o dia que eu não tenho. Eu me coloco diante de Deus para ouvi-lo,
diante da sua palavra. E cada dia é uma pérola diferente. Quando Ele expõe os meus pecados, quando Ele consola o meu coração aflito, quando Ele me encoraja no meio dos medos, quando Ele me alegra no meio da tristeza, quando Ele me dá segurança num mundo de tantas incertezas e inseguranças. Nós temos a voz de Deus, irmãos. Não vamos negligenciar aquilo que Deus nos deixou para sustentar a nossa vida, dia após dia aqui nessa terra, a sua palavra. Preguemos a Bíblia, irmãos, fielmente, aos nossos próprios corações e àqueles que estão à nossa volta. Sabe por quê? Que é mais interessante? Nós, pessoas comuns, simples, quando Deus fala ao nosso coração, nós podemos dividir isso com alguém. E quando nós dividimos isso com alguém, a Bíblia, fielmente, Deus está falando no coração desse alguém. Pode acontecer salvação, arrependimento, confissão de pecados. E a Bíblia diz que quando isso acontece, há festa nos céus. Os santos se alegram, o povo de Deus se alegra, Deus é glorificado, Cristo é exaltado, a palavra de Deus é exaltada. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós fazemos parte de uma missão. Eu ouvi uma frase essa semana que eu tive fora, de um pastor, e ele disse assim: Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. E é verdade, irmãos. Deus tem uma igreja para cumprir a sua missão, para anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso papel. E isso só pode acontecer por meio da palavra, não tem outro jeito. Mas outra lição que nós aprendemos aqui é que a palavra, quando é pregada fielmente aos ouvidos, ela produz mudanças nos corações. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente aos ouvidos, ela mesmo se encarrega de produzir mudança nos nossos corações. E nós vemos isso dos versículos de 9 a 12. Nós vemos aqui que enquanto a lei estava sendo pregada, o povo tinha os seus corações quebrantados. Por isso, olha o verso 9, eles choravam enquanto ouviam as palavras da lei. Choravam enquanto ouviam as palavras da lei. Você tem noção disso? Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, eu era solteiro, morava com a minha mãe, com meu pai, lá no Jardim IP. E eu estava lendo a Bíblia de madrugada. Era umas 2:30 da manhã. O texto de Ezequiel. Enquanto eu lia aquele texto, o meu coração queimava. Eu me lembrava dos discípulos falando um para o outro, não queimava o nosso coração enquanto ele nos ensinava a sua palavra aqui? Parecia que Deus estava comigo. Ele estava comigo, mas parecia que era real. E eu caí em choro, eu não conseguia mais ler. E eu falei: Senhor, me ajuda a olhar para a tua palavra com paixão, com submissão, com amor, que o meu coração queime a tal ponto que os meus olhos expressem isso com as lágrimas. O povo chorava enquanto ouviam as palavras da lei. E o encorajamento que eles recebem dos sacerdotes ali de Neemias, está no verso 10 e 11. Ele vai falar para eles, olha, no final do verso 10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Nas traduções um pouco mais antigas, diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes nós usamos isso para os momentos que nós estamos tristes, abatidos. E não está errado, só que não é isso que o texto está falando. Nós vamos perceber que, e ele vai continuar dizendo no verso 11, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes.
E aí então no verso 12 nós vamos ver por que Neemias e os sacerdotes pediram para que o povo não se entristecesse, porque a alegria do Senhor os fortaleceria. Aí agora a resposta no versículo 12: o povo saiu para celebrar com quem não tinha o que comer, e fez isso com grande alegria, ouvindo o que os sacerdotes tinham dito. Se alegrem, não se entristeçam, a alegria do Senhor os fortalecerá. Então eles fizeram isso com grande alegria, pois compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Sabe por que o povo estava feliz? Porque eles estavam entendendo a Bíblia, eles estavam entendendo a Escritura, eles estavam compreendendo o que Deus queria falar para eles, eles estavam entendendo a direção de Deus para as suas vidas. É por isso que o povo estava feliz. Era essa a alegria do Senhor que fortaleceria o povo. A alegria de não só revelar os ouvidos, mas revelar a palavra ao coração do povo. E o povo se encher de temor e alegria diante da palavra de Deus. A palavra do Senhor, depois de ser pregada fielmente àquele povo, produziu quebrantamento nos corações, enquanto o povo chorava quebrantado, talvez arrependido por não ter a palavra de Deus, e talvez com grande alegria, porque agora a palavra estava diante deles, e produziu grande alegria, porque a Bíblia não era mais oculta, a voz de Deus não estava muda, Deus estava falando ao povo, na língua do povo, ao coração do povo, fortalecendo e renovando o seu povo. E na história da reforma foi assim. Depois da tradução das Bíblias para a língua do povo, a reforma tomou proporções maiores. O povo agora tinha a palavra de Deus na sua própria língua. Eu gosto de uma ilustração que diz que a palavra de Deus é um leão enjaulado. E aí, a pergunta é: como é que nós vamos lidar com esse leão enjaulado? Como é que nós vamos conter esse leão enjaulado? E se eu não me engano, é uma citação do próprio Lutero. Ele diz: simples, não contém enjaulado, abra a jaula e deixa ele ir. A palavra de Deus estava enjaulada, somente na língua latina, somente no latim, no idioma latim. E agora a Bíblia estava traduzida na língua do povo, e em muitos idiomas. E a reforma toma proporções maiores. Zwinglio e Calvino começaram a proclamar a palavra de Deus em Genebra, na Suíça, na França, na Holanda. Naquele período, surgiu-se um grupo chamado Huguenotes franceses, e eles vêm para o Brasil, na Baía de Guanabara, para viver a vida comum com o povo, mas para pregar o evangelho da graça de Deus, para pregar que Jesus salva, porque Deus salva por meio de Cristo e não por meio das indulgências. Mas esses homens, muitos deles foram perseguidos, tiveram que retornar, e a história conta que 2 deles não retornaram, e até hoje não se sabe o paradeiro deles. Os nordestinos dizem, porque foi lá, né? Os nordestinos dizem que Frei Damião deu um jeito naqueles 2 homens, porque foi no período do Frei Damião. A questão é que quando a palavra de Deus estava sendo pregada na Suíça, na França, na Holanda, veio para o Brasil, estava sendo pregada fielmente, muitos estavam abraçando a fé no Deus vivo, no Cristo ressurreto, e eles passavam agora a ser discípulos de Jesus. A missão de Deus estava acontecendo de forma natural, mas de forma expansiva. O evangelho de Deus estava avançando por meio da reforma protestante, por meio daquele avivamento que havia acontecido na reforma protestante. E além disso, os primeiros missionários, como eu disse,
estavam sendo enviados pelos reformadores, para todos os lados, para todos os lados. E eles estavam em missão, e agora estavam enviando pessoas para cumprir a mesma missão nos lugares que o evangelho ainda não tinha sido anunciado. E queridos, o nosso Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que avança na missão. Deus é um Deus que tem um propósito na sua missão, de anunciar o plano de redenção a todos os povos. Desde o princípio, é Ele quem muda corações por meio de sua palavra fiel. Não existe outra forma, não existe método, não existe dinâmica para mudar coração. Somente Deus, por meio da palavra, Ele tira de nós um coração de pedra, coloca em nós um coração de carne, coloca em nós disposição para obedecer a sua lei. As coisas acontecem da maneira de Deus, no tempo de Deus, por meio da palavra de Deus, com o propósito de cumprir e expandir a missão de Deus. Assim como Deus fez por Esdras e Neemias, Deus faz também em nós e por meio de nós. Por onde passava um dos reformadores, ali ele deixava a palavra fiel de Deus pregada, e corações eram mudados pela graça de Deus. Percebe que o foco da missão de Deus, quando nós estamos no cumprimento da missão de Deus, não é que nós convertamos corações, é que anunciemos fielmente a palavra. Deus converte corações, Deus muda corações, Deus traz para si e atrai para si aqueles que vão sendo salvos. Nós também, irmãos, precisamos nos dispor a pregar esse precioso evangelho. Faz parte da nossa vida e está no DNA do povo de Deus, a proclamação do evangelho de Deus, a proclamação de que Cristo é o Senhor sobre tudo e todos. Somente Ele salva por meio da graça, Ele nos convence por meio do seu Espírito, e Ele morreu pelos nossos pecados naquela cruz, ressuscitou, se assentou ao lado de Deus, e agora governa tudo e todos, e aguarda o grande dia da redenção. Nós precisamos pregar o Evangelho, primeiro aos nossos corações, mas também àqueles que estão à nossa volta. E nós precisamos fazer parte do envio de missionários, irmãos. Deus chama alguns entre os iguais para pregar o Evangelho, onde a sua palavra ainda não foi anunciada, onde Cristo ainda não foi anunciado. Deus chama alguns, e eu estou muito feliz, porque a nossa igreja tem no DNA dela a plantação de novas igrejas saudáveis, onde quer que Deus nos leve. Eu oro ao Senhor: Deus, talvez o Senhor não faça de nós uma igreja grande, só que o teu reino é grande, e nós queremos servir o teu reino. Que o Senhor leve alguns de nós para onde o teu evangelho ainda não chegou. Que o Senhor nos dê ânimo, alegria, compromisso com essa grande obra, é a obra do teu reino. Imagine, irmãos, se nós chegarmos diante do nosso Deus, e eu nem sei como vai ser lá, porque a Bíblia não nos dá muitos detalhes, nós cantaremos a sua glória para sempre, e estaremos satisfeitos nele para sempre. Mas imagine se nós estivermos assentados à mesa do Senhor, e ao nosso lado, um sotaque nordestino falando do nosso lado. E de onde você é, meu irmão? Eu estou fazendo uma conjectura, mas eu sou de Ibimirim. Eu ouvi o evangelho por meio de um rapaz que veio lá de Minas Gerais, de uma igrejinha pequena, Levi, sua família. Aí você imagina, porque lá tem mais de 90 tribos indígenas ao redor daquela cidadezinha, num raio de 150 quilômetros. Aí você imagina alguém de uma tribo indígena
que ouviu desse alguém que ouviu do Levi. Cara, nós fizemos parte da grande obra do reino de Deus. Nós precisamos enviar pessoas, prepará-las com amor, com graça, com alegria, com dedicação, com cuidado. Foi-se o tempo que nós pensávamos que o missionário tinha que morrer de fome no campo. Eu já fui iludido com isso, eu achava que eu tinha que viver do último para baixo. E não, irmãos. Nós precisamos viver uma vida simples e digna. E é óbvio que os desafios da caminhada, é só quem está na caminhada para saber quais são. Nós não vamos conseguir identificar quais são, mas nós precisamos ter o coração nessa obra. Nós precisamos nos dedicar mesmo, em oração, em jejuns, em consagração de nossas vidas em favor do reino de Deus. Essa é a grande obra do Evangelho. Não é a grande obra do Lucão, ou de qualquer governante que vai assentar daqui a pouco lá. Não, é a grande obra do Evangelho, do reino de Deus, aquela que nunca vai ter fim. Precisamos ter o coração voltado para isso. Nós devemos ter os olhos voltados para a grande obra do reino de Deus e para a missão de Deus. E nós precisamos anunciar fielmente a glória de Deus em todos os lugares da terra, onde quer que o Senhor nos colocar como cristãos, assim como aconteceu no período da Reforma, onde Deus colocava um cristão, ele era alguém para a glória de Deus. Por exemplo, Deus colocava cristãos como professores de universidades, eles eram professores para a glória de Deus. Deus colocava cristãos, homens de embarcações, eram homens de embarcações para a glória de Deus. Deus colocava marceneiros, que eram para a glória de Deus. Deus colocava faxineiras, servos, que eram para a glória de Deus. Nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus, uma vida em missão, uma vida com propósito mesmo, de cumprir a missão de Deus, de fazer parte da missão de Deus. Nós temos aqui vendedores, temos aqui mecânicos, temos aqui microempresários, temos aqui autônomos, temos aqui funcionários das mais diversas áreas, professores e tudo mais. Façamos isso tudo para a glória de Deus. Isso muda o sentido do trabalho, muda o sentido do levantar de manhã, muda o sentido do partir para o trabalho, porque nós estamos fazendo parte da grande missão de Deus, da grande obra do reino de Deus. Nós precisamos confiar que se nós vivermos uma vida para a glória de Deus, e nas oportunidades que tivermos, anunciarmos o Cristo vivo, o Senhor fará a obra no coração daqueles que estão ouvindo. Por isso, anunciemos a Cristo e enviemos missionários que proclamem a glória de Deus entre todos os povos. Nossos vizinhos estão dentro desses povos, nossos familiares, nossos amigos, em todos os lugares, as cidades ao redor, a zona rural, os sertões, os outros estados, as outras nações. Nós só precisamos identificar, Senhor, em qual parte da tua missão que o Senhor me colocou. Me ajuda a cumprir. E para concluir, irmãos, nós vemos que, de forma geral, a reforma protestante, ela resgata, ela traz de volta a necessidade da centralidade nas Escrituras, a necessidade da centralidade da palavra de Deus e o fervor em participar da missão de Deus. Países e regiões que haviam se afastado do Senhor estavam sendo levadas a Deus por meio da Escritura naquele período, onde a salvação dos homens era comprada
Deus estava salvando agora por meio da Escritura, por meio do Cristo que nasceu, viveu, morreu e foi exaltado, e voltaria para buscar o seu povo. Então, a reforma protestante proclamava a suficiência da Escritura para a vida do povo, para a vida da igreja e para a salvação de pecadores. Talvez você ainda não conhecia essas partes da história da reforma, da nossa história, das raízes da nossa história como protestantes. Mas saiba que essa responsabilidade continua ainda conosco. Nós precisamos nos lembrar sempre que o centro da nossa vida e da igreja é Cristo. Nós precisamos nos lembrar sempre que o alicerce da nossa vida e da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar sempre que Deus salva por meio da Escritura, no poder do seu Espírito, quando Cristo é anunciado. Nós precisamos nos lembrar que é Deus quem muda corações, não os nossos esforços, mas que os nossos esforços não devem ser deixados de lado. Nós precisamos nos empenhar nessa grande missão. Por isso, irmãos, proclamemos o Cristo que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, e que governa sobre tudo e todos, para a sua glória. Só Ele, irmãos, só Ele salva pecadores como nós.